Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no quarto trimestre de 2022, esta é a lição de número 25, cujo tema é responsabilidades e recompensas. Nesta lição nós vamos estudar justamente isso, quais são as responsabilidades daquele que entra na nova aliança em Cristo Jesus, ou seja, aquele que recebe e reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e quais são as recompensas advindas dessa atitude. Antes de nós entrarmos na lição, vamos fazer a nossa oração. Onde você estiver, curve a sua cabeça e feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, viemos à tua presença em oração. Fazemos a ti, meu Deus, confissão dos nossos erros, das nossas falhas e dos nossos pecados. E nós te clamamos, meu Deus, pelo sangue precioso de Jesus, derramado na cruz, e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, pois nós nos arrependemos. Purifica-nos, santifica-nos agora, Senhor, e unge a nossa cabeça com o óleo da alegria do Teu Santo Espírito, e nos dá a direção do Espírito Santo a essa aula que nós vamos ter. Desde agora, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Lição 25, responsabilidades e recompensas. O texto base está em Hebreus capítulo 10, versículo 22, que diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Glória a Deus. A verdade prática dessa lição: a nova aliança é uma dádiva divina que traz grandes responsabilidades. Então, você veja que ao mesmo tempo que ela é uma dádiva, ou seja, ela é uma bênção, uma graça, não é? Um favor imerecido da parte do Senhor para todos nós, ela também traz grandes responsabilidades, e nós vamos ver ao longo da lição. O objetivo geral desta aula: após essa aula deveremos estar aptos a saber qual a dádiva da nova aliança, a apresentar os privilégios da nova aliança e a explicar as responsabilidades da nova aliança. Logo em seguida, aí na lição, nós vamos ter as leituras diárias de segunda a sábado, com textos relevantes dentro da carta aos Hebreus a respeito desse tema que estamos tratando hoje. E a leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 10. Primeiro vamos ler os versículos de 1 a 7 e depois de 22 até 25, que começa dizendo assim: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Glória a Deus. Versículo 22. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então você vê que o texto deixa claro para nós que os sacrifícios feitos na antiga aliança, através do derramamento de sangue de animais, não eram o suficiente para tirar o pecado dos seres humanos. Mas, vindo Jesus Cristo, Filho de Deus, sem pecado, sem erro, sem falha, sem mácula, ele próprio se entregou por nós na cruz do Calvário e, através dessa nova aliança, ele entregou o seu sacrifício perante o Senhor e tirou o pecado do mundo, tirou o pecado do ser humano, tirou o pecado daquela pessoa que estava diante de Deus clamando por isso. Porque o sangue derramado de Jesus Cristo na cruz não apenas cobre o pecado das pessoas, mas o purifica, o lava, não é? O torna uma nova pessoa e o liberta do poder da opressão do pecado sobre a vida daquela pessoa. Amém? Aleluia! Interagindo nesta lição, veremos os inúmeros privilégios que a nova aliança oferece a todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus e buscam se achegar a Deus. Mediante a fé em Jesus, fomos justificados e regenerados, e hoje temos livre acesso à presença do Pai. Aleluia! Com certeza, esse é o maior benefício que nos foi concedido pelo Senhor. Então, através do seu sacrifício, Jesus nos abriu um caminho de volta, não é? Em direção ao Pai. Então, hoje nós podemos nos achegar a Deus através do sacrifício de Jesus. Você clama em nome de Jesus, pelo sangue que Jesus derramou na cruz, e você tem acesso pela fé à presença de Deus, ao Santo dos Santos, a presença gloriosa, a Shekinah do Senhor. Amém? Tópico 1, a dádiva da nova aliança. Uma única oferta. O Antigo Testamento põe em destaque as centenas de sacrifícios que eram realizados ano após ano no culto judaico. A quantidade de animais mortos nessas celebrações impressionava. Especialistas em cultura judaica e na língua hebraica afirmam que houve situações nas quais os filhos de Arão se gabavam de ficar cobertos de sangue sacrificial até os tornozelos. Mas esses sacrifícios não passavam de uma sombra da qual Cristo era a realidade. Cristo, com uma única oferta, realizou a obra da redenção. Então você veja que na antiga lei, os filhos de Arão até diziam: olha, nós estamos aqui com as nossas vestes todas sujas de tantos animais que nós sacrificamos, não é? Estamos, como diz a lição, cobertos de sangue até os tornozelos. Mas a lição nos esclarece que esses sacrifícios eram apenas sombra daquele sacrifício único e verdadeiro que seria feito por Jesus Cristo, para que, através daquele sacrifício, o pecado do mundo fosse tirado e aquele que tivesse uma aliança com o Senhor Jesus tivesse a redenção para sempre. Amém? Aleluia! Subtópico 2 vai tratar de um único ofertante, que é Cristo Jesus, e uma única vez no subtópico 3. Por quê? Porque não deveria ser repetido ano após ano, como era feito na lei mosaica. Síntese do tópico 1, a aliança nos concede uma grande dádiva, a dádiva da salvação. Amém? Glória a Deus. Tópico 2, os privilégios da nova aliança. 1, regeneração. No capítulo 8, o autor já havia contrastado a antiga aliança com a nova, levando em conta o seu aspecto cerimonial e ritual. Os inúmeros sacrifícios e rituais jamais puderam produzir uma mudança interna. A santificação no antigo pacto se dava mais no aspecto cerimonial. Todavia, a grandeza da nova aliança está na mudança interna que ela produz, isto é, no coração. Então, quando o homem faz essa aliança com Cristo Jesus, a Bíblia diz que ele nasce de novo.
quando você o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, como você o declara como seu Salvador pessoal, quando você declara publicamente a sua fé em Cristo, você nasce novamente. Então, há uma mudança, há um novo nascimento na sua vida através do sangue de Jesus. Ao passo que, na antiga aliança, apenas e tão somente era um ritual que cobria os pecados das pessoas. Amém? 2. Adoração. Nessa nova aliança, traz também esse privilégio de nós podermos adorar ao nosso Deus face a face. E o subtópico 3, comunhão. Através do sangue de Jesus, em nome de Jesus Cristo, nós tornamos a ter comunhão com o nosso Deus. A síntese do tópico 2. Muitos são os privilégios da nova aliança, mas o acesso direto à presença de Deus, graças à mediação de Cristo, constitui o maior deles. O maior privilégio é o nosso acesso à presença de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Tópico 3, as responsabilidades da nova aliança. 1. Vigilância. O autor volta às exortações feitas nos capítulos 2 e 6. Não há dúvida de que ele acreditava que um cristão genuíno pode decair da graça, senão não teria sentido algum o tom exortativo. Ele aconselha o cristão a se firmar na fé e reter a palavra, a fim de não se desviar dela. Esse apego era justificado segundo a pergunta retórica do autor: quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Isso está em Hebreus capítulo 10, versículo 29. Portanto, há um preço alto quando nos falta a vigilância. Então, essa é uma das grandes responsabilidades da nova aliança. É nós nos vigiarmos. É nós sabermos que, apesar de termos feito o pacto com Jesus Cristo, apesar de termos reconhecido o sacrifício de Jesus na cruz, apesar de já estarmos selados com o Espírito Santo, apesar de termos a nossa salvação, nós temos que vigiar. Para quê? Para que nós não venhamos a decair dessa graça, para que nós não voltemos às velhas práticas, não é? Para que nós não venhamos realmente a desacreditar na graça salvadora de Jesus e voltarmos ao pecado. Porque o pecado não tem domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. Mas quando a pessoa não vigia, o pecado torna a dominar a vida dela e ela torna a prática dos velhos hábitos. E a continuar dessa maneira e não havendo arrependimento, pode sim perder aquilo para que o Senhor Jesus Cristo preparou para ela. Então é necessário realmente, irmãos, que nós tenhamos vigilância. Essa é uma das grandes responsabilidades. 2. Confiança. Objetivo de animar a fé dos cristãos. O autor faz menção histórico da vida deles. Eles haviam experimentado um sofrimento, abandono e expoliação. Contudo, permaneceram firmes. O que estava, portanto, acontecendo? Aquela mesma confiança que haviam tido no passado deveria continuar. Quando o cristão perde a capacidade de confiar, ele perde a motivação pelas coisas celestiais. Então, a pessoa tem que ter confiança, irmãos. Tem que ter fé. Tem que ter certeza absoluta de que vai continuar no caminho e vai perseverar até aquele glorioso dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. E o terceiro subtópico vai falar sobre perseverança, que é justamente a luta do dia a dia em que você crê e você persevera nas orações e persevera na prática e persevera na sua liberdade. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então, você não se deixa mais se dominar por nenhum tipo de jugo. Você não se deixa mais se dominar pelo pecado. A provação vem, a tentação vem, o diabo tenta de todas as maneiras te atrair, mas você persevera na lei da liberdade para a qual Jesus Cristo te comprou. Amém? Glória a Deus. E a síntese do tópico 3 vai dizer: na nova aliança há privilégios, mas também há grandes responsabilidades. Louvado seja o nome do Senhor.
Conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição e observamos que o autor, nesse capítulo, praticamente exauriu o assunto em torno do sacerdócio de Cristo. A comparação detalhada que ele fez entre os dois pactos, a antiga e a nova aliança, serviu para mostrar a superioridade desta última. Cristo tornou possível o que na antiga aliança era apenas uma promessa. Todavia, o cristão não deve se acomodar e nem tampouco negligenciar a nova aliança, abusando da graça de Deus. Em vez disso, ele deve demonstrar vigilância e perseverança no caminhar com Cristo. Aleluia! Então, irmãos, não obstante o cristão ter recebido, a bênção da salvação, a bênção da libertação de todos os pecados, a bênção de você ser uma nova criatura, nós devemos perseverar na fé, perseverar na determinação, e mostrar vigilância e perseverança no caminho com Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Logo em seguida, aí na lição, nós vamos ter os exercícios para refletirmos, que são aqueles joguinhos de perguntas e respostas a respeito desse tema relevante que nos trouxe essa lição de número 25, responsabilidades e recompensas. Eu quero pedir perdão aos irmãos, porque não sei se já notaram, essa semana eu tive um resfriado forte e realmente a minha garganta não está lá grandes coisas, mas pela fé em Jesus, nós nos colocamos debaixo da vontade do Senhor e dirigidos por Ele, nós estamos levando a vocês mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos orar? Aonde você estiver, querido, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus por esta aula. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez em oração, estamos diante de Ti e queremos Te agradecer, meu Deus, por essa aula número 25. E quero Te agradecer por esse irmão e irmã que estão orando comigo nesse momento e declarar sobre a vida deles, Pai, que eles perseverem, que eles sejam firmes no caminhar com Cristo e que não permitam que o pecado torne a trazer julgo sobre a vida deles, pois eles já estão lavados, já estão livres e libertos do pecado e o Senhor tem um tempo novo na vida de cada um. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você realmente leia novamente essa lição, que você estude os tópicos e que você reveja a importância, irmãos, de nós entendermos, qual a profundidade, entendermos de uma forma geral, as prerrogativas e as características dessa nova aliança de Deus com os homens através do sangue de Jesus, para que você possa viver na plenitude esta aliança em nome de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Amém? Onde você estiver, erga suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre você, sua casa e sua família. Eu te abençoo para que você viva na plenitude a nova aliança feita através do sacrifício de Jesus e que você entenda no seu espírito aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor comprou para você e para sua família. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém, glória a Deus, meu irmão. Olha, minha irmã, semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.